E sede agradecidos. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejam agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis de Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança, e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Emmanuel. Bom, mais um dia do nosso projeto, né? O Evangelho por Emmanuel. O texto hoje é um texto muito interessante, para variar, né? Porque ele faz a gente pensar e repensar alguns conceitos que a gente tem sobre algumas palavras. O título do texto hoje é Agradecer. E ele vai aprofundar tanto esse conceito do agradecimento que a gente vai assustar. O Emmanuel faz isso com 20 linhas. E ele pega um versículo de uma carta de Paulo aos Colossenses, só um versículo, quando Paulo disse, e sede agradecidos. Isso está numa carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Quando ele diz, e sede agradecidos, a gente vai lendo o Evangelho, Paulo fala uma série de coisas e fala isso, né? E sede agradecidos. Na nossa cabeça, na nossa compreensão, vem só essa questão comum da nossa vida, né? E sede agradecidos. Aí Emmanuel pega e coloca esse texto no capítulo 163 do livro Pão Nosso, e coloca o título, Agradecer. Aí ele vai discutir essa questão do agradecer, do agradecimento, e vai passar esse agradecimento por tudo. Aquela pessoa que é incompassível, que não sabe agradecer nada, aquela pessoa que começa a querer saber agradecer, mas é um agradecimento verbal, é um agradecimento de boca, é um agradecimento que não tem uma compreensão, e depois um agradecimento mais profundo, que é um agradecimento que é uma compreensão, que é uma compreensão que passa pela obediência e passa pela resignação. Esse agradecimento é o agradecimento do que seja feita a vossa vontade. É muito bonito o texto, a gente vai caminhando com o texto e vai chegando a essas conclusões junto com o Emmanuel. Ele começa o seguinte, ele começa de uma maneira mais geral, e depois ele vai
trazendo a discussão em apenas 20 linhas, ele vai trazendo a discussão para o ponto que ele quer. No primeiro parágrafo, ele diz de maneira muito geral, né? É curioso verificar que a multidão dos aprendizes, quem é a multidão dos aprendizes, né? Somos todos nós. Então é curioso observar que todos nós, aprendizes, né? Que essa multidão está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Olha, todos nós queremos receber. A gente acha que o mundo é devedor, né? Principalmente o egoísta acha que o mundo deve para ele. O orgulhoso, o egoísta, todo mundo me deve alguma coisa. Me deve satisfação, me deve atenção, me deve alguma coisa. Tem que me servir. Até a gente transformar, até a gente conseguir sair do nosso sentimento de credor para devedor, demora muito. E o devedor é esse do Evangelho que Jesus falou, que aprendeu a servir a todos. Quando Jesus enrola a toalha na cintura e vai lavar os pés para mostrar que o maior é aquele que aprendeu a servir. Olha como vai invertendo as coisas, né? Então a gente está num mundo onde a gente recebe graça e dá graça. Quem não pode dar um sorriso, quem não pode dar uma palavra, quem não pode dar um auxílio para alguém? Quem também não precisa de uma palavra, não precisa de um auxílio, não precisa de um sorriso? Então a gente está entre as duas posições. A gente está entre aqueles que podem nos oferecer alguma coisa, não alguma coisa de interesse, alguém que pode nos ajudar de alguma maneira, e aqueles a quem nós precisamos ajudar. E aqui ele está dizendo que o time daqueles que querem receber é muito grande, né? É uma multidão que está interessada em receber graças, inclusive de Deus. E a gente acha que agradece a graça que recebe de Deus só com palavras. E Emmanuel vai mostrar através do comportamento dos discípulos e o comportamento de Paulo de Tarso que agradecer a Deus não é com palavras, agradecer é com conduta, é com comportamento, é com retribuição. A graça que eu recebi, eu retribuo. Olha o talento. O talento que eu recebo, eu empresto, eu dou, eu multiplico. Essa é a multiplicação dos talentos que a gente não entendia. E a gente fica só falando em talento, pensando em dinheiro e multiplicar dinheiro, mas é multiplicar valores morais. Eu recebo e eu não sou só grato a quem me dá. A verdadeira gratidão é eu demonstrar essa gratidão no meu comportamento, a todos, né? E Emmanuel diz que nós somos devedores na economia do mundo. Interessante, né? Aí a gente vai pensar, por que Emmanuel diz que a gente é devedor na economia do mundo? Porque quem só recebe, quem é credor, só está recebendo, na economia do mundo não está dando. Então está devendo. Se a gente tem que dar e receber, e eu só tenho recebido, eu só tenho tentado receber e não dou nada, na balança, a minha balança está desequilibrada. Eu tenho que dar e receber, mas eu só quero receber. Eu só tenho recebido. A minha atenção está só para aquilo que eu recebo. Eu não tenho tempo e não tenho atenção para dar. A balança da minha economia do mundo, a economia das virtudes, está desequilibrada. Então eu sou devedor do mundo. Por que eu sou devedor do mundo? Porque eu devo graça às pessoas, eu devo favores, eu devo atenção, eu devo cuidado, eu devo sorrisos, eu devo serviços. Eu devo. Paulo diz, nós somos devedores. Quem já compreendeu é devedor de quem não compreendeu. Paulo dizia que era devedor de gregos e romanos. Quer dizer, então na verdade, quem se reconhece como devedor é alguém que já está disposto, como devedor, a conceder graças, de alguma maneira. Seja uma palavra, um sorriso, né? O bom samaritano, naquele momento, ele foi devedor. Ele deu graças a alguém que ele nunca tinha visto. Mas ele já tinha recebido graça de alguém em algum momento da vida. Mas ele não foi procurar somente aquele que deu para ele dar de volta, porque aí é comércio. Na grande cadeia da fraternidade, não é só devolver a graça para quem deu, aí é negócio.
A grande cadeia da fraternidade é receber de quem pode dar e dar para quem precisa. É diferente. Mas se você fez alguma coisa para mim, eu acho que eu só posso fazer alguma coisa para você. Mas não é isso. Não é isso. Se você não estiver precisando, eu vou falar, bom, ele já me ajudou muito, mas eu não posso fazer nada por ele, porque ele não precisa de nada, eu estou tranquilo. Não. E por que você não faz para aqueles que precisam? Quando você estava precisando, ele veio e te ajudou. Né? Então esse agradecer, essa conduta de agradecimento, é uma conduta que vai mudando a nossa relação com o mundo. E a gente deixa de ser só credor do mundo e passa a ser também devedor. Aí nós equilibramos a nossa balança. Porque nesse mundo de imperfeições, a gente precisa conviver dando e recebendo. Recebendo porque a gente precisa, porque a gente não tem o suficiente. E dando porque a gente tem o suficiente para ajudar alguém que naquele momento, em alguma situação, tem menos do que a gente. Olha que coisa bonita. Essa, né, amai-vos uns aos outros. Né? Não amai só aquele que te deu. Mas o Emmanuel continua. Com relação às bênçãos da alma, aí ele não está falando só não está falando de coisa material, com relação às bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente. As bênçãos da alma, os talentos, por exemplo, os dons, são bênçãos da alma. Eu vou pegar esses dons, receber e gastar insensatamente. O que o filho pródigo fez? Pegou a sua herança do pai, que são esses bens da alma, porque o evangelho é simbólico, ele não pegou uma herança financeira do pai. Jesus estava falando para o espírito. Então foi uma herança espiritual que ele recebeu. São os dons que ele recebeu, os talentos que ele recebeu. E o filho pródigo pegou esses dons e gastou dissolutamente, sem se preocupar com nada. Né? Não se deve receber, porque ele recebeu os talentos, a herança do pai, e gastou insensatamente. Foi jogando fora, gastando dissolutamente. Aí ele diz, mas a gente deve ter critério e recorrer à prudência e à retidão. Prudência e retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Aqueles dons que nós recebemos não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Não sejam mal aplicados. Para que os meus dons não sejam mal aplicados. E quando eu tenho a concha do eu, o egoísmo, que só me faz ver a mim mesmo, todos os talentos, os dons, os favores espirituais que eu já recebi, eu guardo comigo, eu tranco comigo, eu não devolvo nada para o mundo, eu não tenho que devolver nada para alguém, eu tenho que devolver para todos, eu tenho que devolver para quem precisa. Né? Tem alguém aí que num sonho, ele tinha pedido, nos momentos de aflição, tinha pedido socorro, inspiração e força, uma série de coisas para o seu guia espiritual, e alguma coisa aconteceu que ele conseguiu sair daquela situação difícil. E depois foi fazer uma prece de agradecimento a esse guia espiritual. E começou a fazer aquela prece bonita de palavras, eu espero um dia poder agradecer tudo que você fez por mim. O guia falou, escuta, você não tem que esperar um dia para agradecer para mim. Você vai agradecer para mim quando o primeiro que passar na sua frente você ajudar. Você não tem que devolver exatamente para mim, você devolve para o mundo. Você recebe do mundo e devolve para o mundo. Aí as relações deixam de ser essas relações pessoais, deixam de ser essas relações individualizadas. Aí a nossa relação com Deus também é assim. A gente pede coisas e depois a gente agradece verbalmente, achando que está fazendo... Nossa, eu aprendi a agradecer. Eu faço uma prece agradecendo com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Né? Eu aprendi a agradecer a dificuldade financeira, mas eu estou, às vezes até numa casa, em algum lugar, fazendo uma prece, agradecendo uma coisa ou outra, mas lá dentro só tem revolta, só tem insatisfação, só tem rebeldia. Que agradecimento foi esse? Não teve agradecimento. Não teve, o coração não estava pacificado.
O coração não estava resignado, né? Então é preciso desses elementos da obediência e da resignação. Olha, essa questão de obediência e resignação acompanham a gente em quase tudo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, a obediência e resignação, quando ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Consentir com a razão é mais fácil. Eu fui ao médico, estava sentindo dor, eu fui ao médico e ele fez um exame e mostrou o resultado do exame que, olha, você tem tal coisa, isso dói mesmo. Aí eu vou consentir com a razão, falando, caramba, por isso que está doendo, e dói mesmo. Mas eu não tenho consentimento do coração, que eu estou injuriado, eu estou angustiado, eu estou revoltado, mas por que eu tenho isso? Eu não podia ter isso logo comigo, logo agora, então eu não tenho o consentimento do coração. Coisas com parentes, com filhos, com não sei o que, a gente reza e pede não sei o que, e depois dificuldades com filhos e a gente não aceita, é difícil aceitar. Com filhos, com netos, a gente às vezes até entende, porque tem o consentimento da razão, porque racionalmente a gente compreendeu aquilo, mas não tem a resignação, que é o consentimento do coração. E se não tem a resignação, que é o consentimento do coração, o meu agradecimento é o quê? É de boca para fora, é falso. Eu não posso estar agradecendo uma coisa que eu estou revoltado. Como é que eu posso estar agradecendo se eu estou revoltado? Tem alguma coisa errada aí. Então eu estou na maior revolta interna por uma doença ou por uma situação, ou minha, de alguém, e depois vou fazer uma prece, porque eu aprendi na doutrina espírita que tem que agradecer, a tudo dar graças, como diz Paulo de Tarso, aí eu vou dar graça pelas dificuldades, sendo que lá dentro eu estou todo revoltado. Que palavra foi essa? A dos fariseus. A dos fariseus. E aí eu tenho que tomar cuidado, porque os fariseus não existiram somente há 2000 anos atrás, né? Voltando para o texto, o Emmanuel diz: entre os discípulos sinceros não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Aí ele começa a afunilar o raciocínio, né? Entre os discípulos de verdade, os sinceros, os que não estão mentindo, quem são os que não são sinceros? Os que estão sentindo a rebeldia, os que estão sentindo a revolta e estão pronunciando palavras de agradecimento. Oh meu Deus, obrigado por essas dificuldades que elas vão me ensinar. Aí termina a prece, mas que coisa, eu não podia estar sentindo isso. Onde é que teve o agradecimento? Não teve nada de agradecimento. Quando Jesus falava para a gente trancar no quartinho e onde tivesse uma revolta contra alguma coisa, contra alguém, que a gente fosse resolver primeiro para depois voltar para orar, lembra? Pois é, e a gente está fazendo um agradecimento em oração e não está pacificado. Então é melhor ir pacificar primeiro o coração, para depois agradecer com o coração pacificado. Então quando o meu coração não estiver pacificado, é melhor eu esperar um pouco, antes de pronunciar um agradecimento apenas verbal, cheio de revoltas lá dentro. É melhor eu tomar mais cuidado e compreender melhor, me resignar mais, entender o que é obediência à lei divina, entender o que é resignação à lei divina. Resignação, quem é resignado? O aflito bem-aventurado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu vou ser consolado por quê? Porque eu, como aflito, vou compreender racionalmente e vou resignar, vou compreender também pelo coração. Quando eu compreender pela razão e compreender pelo coração, aí eu vou ser consolado, porque aí eu vou conseguir agradecer. Aí eu vou entender que aquela dificuldade que eu tive foi para o meu crescimento espiritual, porque toda dificuldade é misericórdia divina. Aí eu vou começar a compreender a misericórdia divina. Eu vou começar a entender que a misericórdia divina não é fazer o que eu quero. Eu vou começar a entender que a misericórdia divina é fazer o que eu necessito. E às vezes o que eu necessito nem eu queria, porque eu queria alguma coisa imediata, eu queria alguma coisa para agora. E a misericórdia divina não conserta para agora. A misericórdia divina está falando de espírito, está falando de imortalidade, está falando de conquista moral. E às vezes para conquista moral eu tenho que ter um tropeço agora, eu tenho que ter uma dificuldade agora. Agora, se essa dificuldade agora só vai me trazer revolta, a conquista moral não vem. A conquista moral não vem com essa revolta.
A conquista moral vem a partir da compreensão dessa dificuldade desse momento. Olha como o agradecer adquire uma dimensão muito maior. Então agradecer não é pronunciar frases bombásticas e laudatórias. Não é eu pegar e fazer um agradecimento bonito de palavras, isso não resolve. Aí o Emmanuel continua, nos discípulos sinceros, nos discípulos falsos, nos fariseus, pode continuar. Está todo revoltado por dentro, está todo magoado, está todo ressentido, mas fala diferente daquilo. Isso pode continuar, mas os que não são sinceros. E o Evangelho do Espírito é para aqueles sinceros. Né? Na comunidade dos trabalhadores de Jesus, fiéis, sinceros, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas junto ao próximo, tanto ao próximo quanto a ti mesmo. Opa, olha como mudou tudo. Então, com relação aos trabalhadores fiéis ao Cristo, aos cristãos, né, com relação aos não sinceros, vale ficar falando coisas e sentindo outras. Mas com relação aos sinceros, agradecer tem outro significado. Agradecer não é falar, agradecer não é escrever, agradecer é viver, e não viver é viver de acordo com o ensinamento. Então agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Aplicar proveitosamente, tanto faz uma dádiva que eu entendi, que foi realmente uma dádiva, como uma que eu não entendi, eu vou aplicar isso proveitosamente para mim e para os outros. Eu vou aproveitar, eu vou tirar proveito dela para mim quando eu compreender, quando ela me melhorar, e para os outros quando eu servir. Só que eu servindo, eu melhoro a mim também. Olha como a matemática é interessante. Nesse ponto eu peguei um texto do livro Fonte Viva, Regozijemo-nos sempre, Emmanuel também, que tem a ver com o que a gente está falando. Emmanuel diz, é necessário acordar o coração. Acordar o coração é acordar o sentimento. Chega de revolta, chega de indignação, chega de vitimismo, chega de culpa, porque isso não é compreensão. Como é que eu posso agradecer se eu não compreendi? Eu não posso agradecer uma fé raciocinada como é a doutrina espírita. Dentro dessa fé raciocinada, eu não posso agradecer de boca porque eu aprendi no centro que eu devo agradecer a tudo. Eu devo compreender e trazer o consentimento da razão e trazer o consentimento do coração. Se eu conseguir trazer o consentimento do coração e o consentimento da razão, aí eu vou ser esse fiel e vou acordar o coração, porque o coração vai modificar. Então é necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida. Qual é a parte que me compete no drama evolutivo da vida? No mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações, eu vou ter que atender a parte que me compete. Qual é a parte que me compete? Emmanuel diz, cada um retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Então, se cada um retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito, às vezes eu estou numa aflição e essa aflição é o que me compete. Essa aflição é o que vai resolver minha imperfeição. Quando é que eu vou aprender a agradecer essa aflição? Porque o dia que eu aprender a agradecer essa aflição, aí sim, eu fui grato. Agora, quando eu só disser de boca, eu sou esse infiel. Né? Voltando para o texto. Aí Emmanuel faz uma comparação com o pai. Essa figura que a gente faz da divindade, da lei divina, de pai. Né? Tá na hora até da gente tomar mais cuidado ao falar essas coisas, para a gente não ficar imaginando alguém. Né? Mas olha, ele faz uma relação com a vida, com todos nós, né? Para os pais amorosos, os pais que sentem amor, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. O que eu quero do meu filho? Se eu amo verdadeiramente meu filho, o que eu quero do meu filho? Que ele fique me agradecendo pelo aquilo que eu
que eu ensinei, que eu tentei ensinar, que eu tentei ajudar, mas não aplique nada na sua vida? Eu tento falar de assuntos morais, do espírito, de bondade, de perdão, de fraternidade, ele fica só me agradecendo esses ensinamentos, aí eu vejo ele na rua, ele continua com o mesmo comportamento anterior. Ou eu vou achar que quando o meu filho compreende esse trabalho na vida e oferece o testemunho, ele age de acordo com o ensinamento, aí para mim foi agradecimento. Então qual é o agradecimento que o pai vê do filho? Quando vê o resultado na vida do filho. O pai passou a vida inteira falando, olha, estuda, faça isso, faça aquilo, seja melhor nisso, seja melhor naquilo. Qual vai ser o verdadeiro agradecimento do filho? Quando o pai olhar para o filho e ver o resultado, e ver que deu resultado, e ver que o filho, na sua vida, dá o testemunho do aprendizado. Então, o testemunho do aprendizado é o verdadeiro agradecimento. Agora, quando eu fico agradecendo de boca e não dou na minha vida, na minha prática diária, o testemunho do aprendizado, é uma grande mentira. Isso é bajulação. Bajulação é comércio, é troca, é permuta, mas isso não é agradecimento. Né? Aí o Emmanuel traz, olha a riqueza, ele traz os exemplos dos discípulos, dos apóstolos e de Paulo de Tarso. Ele diz, olha, manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos eram gratos ao Cristo. Como é que eles foram manifestar gratidão ao Cristo? Só agradecendo? O próprio Cristo falou, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Então agradecer ao Cristo de boca e ouvir uma dessa. Por que você está aqui agradecendo, e tudo que eu ensinei você não faz? Agradecer ao Cristo de boca a gente ia ter que tomar cuidado, porque podia levar uma dessa, e levava. Com toda a gentileza, com toda a educação, com toda a compreensão, com toda a amorosidade, mas ele ia falar, mas por que você está me agradecendo se você não usou o que eu te falei? Se você não usou a lição que eu dei? Você nem usou a lição que eu dei, por que você está agradecendo? Se você não usou, você pode jogar lá fora. Ela não foi útil para você. Você deveria me agradecer se ela tivesse sido útil para você. Jesus transformou a vida dos apóstolos. E a gratidão que os apóstolos manifestaram a Jesus foi indo pelo mundo e levando o evangelho a toda criatura. Né? Olha, os apóstolos foram leais até o último sacrifício. E Paulo? Né? Paulo recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Olha o agradecimento de Paulo. Quem ia imaginar que o agradecimento de Paulo seria viver tudo o que ele viveu depois que teve a visão do Cristo? Ele levou paulada, saía fugido das cidades, ficava preso, incompreendido, abandonado e continuou vivendo de acordo com o ensinamento do Cristo. E falava que Jesus foi tão bom para ele que ele não tinha outra coisa senão viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse é o agradecimento. Paulo de Tarso não ficava de joelho agradecendo a Deus e voltou a fazer tudo o que ele fazia antes, não foi? Em vez de ficar fazendo um agradecimento hipócrita, um agradecimento verbal, Paulo de Tarso, a forma de agradecimento que ele fez foi também levar o evangelho aos gentios, foi também levar o evangelho às criaturas que ele encontrou pelo mundo, apesar de todas as dificuldades. E no momento de dificuldade, ele continuava agradecendo. Ele não ficava, se fosse qualquer um de nós, o que a gente ia dizer? Ué, Jesus, eu estou aqui tentando trabalhar para você e você está me mandando doença, me mandando pedrada, me mandando paulada, então eu vou largar. A gente faria isso no primeiro momento. Que agradecimento seria esse? Seria troca. Né? Mas as dificuldades que Jesus, que o Paulo encontrou, foram as dificuldades necessárias para ele também se aperfeiçoar. E a forma como ele viveu foi a forma que ele teve de agradecer. Então a vida de Paulo foi o agradecimento dele a Jesus. O testemunho dos apóstolos foi o agradecimento dos apóstolos a Jesus. E o nosso agradecimento, o que é? A gente continua igual, fazendo as mesmas coisas, e depois só vai ali, cai de joelho, fala meia dúzia de coisas, dizendo que está agradecendo. Bom, já agradeci. Agora quitei. Agora quitei, estou zerado. Eu já fui,
passei por um processo tal na religião minha, ou onde for, e agora eu estou resolvido, já agradeci. Não é assim. Eu agradeço e continuo vivendo do mesmo jeito. Eu estava com problema no fígado de tanto beber. Aí eu fui, pedi, fui para o hospital, tomei remédio, pedi, rezei, não sei o quê, melhorou e eu vou lá e agradecer. Agradecer para depois ir para o boteco e beber tudo de novo. O fígado vai doer de novo. O agradecimento que quem quer que tenha me ajudado vai querer, não é eu cair de joelho e falar algumas palavras. O agradecimento que quem quer que tenha me ajudado, seja meu anjo da guarda, seja quem for, esses irmãos que já aprenderam a servir, e tem inúmeros no mundo espiritual, no mundo material, são inúmeras as pessoas que estão aprendendo a servir, cada vez mais. Nessa pandemia a gente está se surpreendendo com alguns jovens com uma facilidade tão grande de servir, deixando as casas, deixando o conforto, deixando isso, passando por riscos para servir. Olha que agradecimento. Esses estão agradecendo a reencarnação, com certeza. São espíritos mais avançados, esses jovens que já vêm cada vez mais aperfeiçoados, estão agradecendo. Enquanto tem alguns que estão aí de joelhos, pronunciando palavras com o coração todo amargurado, todo revoltado, sem entender pela razão e sem entender pelo coração. E a gente vê algumas crianças recém-saídas da adolescência ou ainda na adolescência, já pensando nos outros, fazendo projeto para os outros. E em agradecimento, olha que coisa bonita. Tem o livro Alegria Cristã, do livro Caminho, Verdade e Vida, nessa linha também. Jesus falou, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí, essa é a alegria cristã. É aprender a viver aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete, aquilo que nos diz respeito, viver compreendendo pela razão e compreendendo pelo coração, e agradecer pelo comportamento, e agradecer pela conduta, agradecer fazendo isso aos outros. Olha o que ele diz. A alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para os júbilos imortais. A sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. O dia que eu compreender que as dificuldades pelas quais eu passo são instrumentos de minha transformação moral, de minha aquisição de virtudes, eu vou agradecer. Eu vou entender por que eu estou passando essas situações. Vou entender racionalmente e vou entender também pelo consentimento do coração, que é a resignação, que é a característica do aflito, que é bem resolvido, que vai receber o consolo. Aí, por fim, ele conclui no texto, são só 20 linhas, ele conclui o texto, agradecer, aí ele repete, agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. Agradecer não é problema de palavras brilhantes. Agradecer não é discurso bonito. Agradecer não é prece bonita de agradecimento. Embora a prece bonita de agradecimento que sai do coração é linda e é útil. Tem que tomar cuidado com a sutileza das coisas para não parecer que a gente está sendo contrário à prece. Mas a verdadeira prece é quem vive em oração. Viver em oração é viver de acordo com os ensinamentos do Cristo. E viver fazendo orações é viver pronunciando palavras. É diferente viver fazendo orações do que viver em permanente oração. E o que a gente tem que fazer? Fazer essa ponte, essa mudança. Nós aprendemos aos poucos a viver fazendo orações. Agora nós temos que transformar as orações que a gente faz em orações que a gente vive. O dia que a nossa vida for uma oração, aí eu estou vivendo de acordo com o ensinamento do Cristo. Esse é o verdadeiro agradecimento. Esse é o verdadeiro reconhecimento. Né? Aí ele diz, agradecer não é problema de palavras brilhantes. Agradecer é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios
e a generosidade da confiança. Então agradecer está no sentimento. Se eu não compreender e não mudar o sentimento, se eu não resignar, eu não agradeci. Então não tem agradecimento revoltado. Não dá para eu agradecer com o coração cheio de revolta. E corresponder, além de mudar o sentimento, né? Pelo sentimento eu vejo a grandeza do seu gesto em relação a mim, eu vejo o benefício que você me trouxe, e eu vejo eu vejo a generosidade da confiança. Olha quanta coisa eu tive que ver. Eu vi e senti, porque eu percebi o seu gesto para ajudar, eu vi o benefício que isso trouxe, e vi a confiança sendo gerada a partir daí. E, o Emmanuel complementa, e corresponder. Corresponder já é agir de acordo. E corresponder espontaneamente, não é comércio, não é pressão, você fez isso, agora eu tenho que fazer aquilo, e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Corresponder espontaneamente, porque eu mudei o sentido, eu mudei o sentimento, eu mudei o coração, aí eu enxergo a dor do outro. Aí eu, em vez de eu devolver só para você, aquele agradecimento, eu faço um bem a qualquer um. Jesus tem uma parábola daquele credor incompassivo, daquele credor que não soube perdoar, que pediu perdão para o rei, a quem ele devia muito, mas não conseguiu perdoar aquele que devia para ele. Olha a diferença. O credor está no meio. De um lado tem o rei, que ele deve para o rei. E do outro lado tem alguém que deve para ele. O credor devia muito para o rei. E essa pessoa devia pouquinho para o credor. Como o credor, o devedor, devia muito para o rei foi fazer a cobrança, ia prender mulher, prender filho, tomar as coisas dele, e ele foi lá pedir para o rei, por favor, me perdoa, não sei o que, e o rei perdoou a dívida dele. Ele ficou feliz e grato ao rei. Logo que ele saiu do castelo, feliz e grato ao rei, encontrou essa pessoa que devia uma ninharia para ele. Ele pegou no pescoço da pessoa e quis tirar o dinheiro dela de qualquer forma. Olha, onde é que estava o agradecimento dessa pessoa? Se fosse uma pessoa que tivesse mudado o sentimento de gratidão, aprendesse a agradecer, o que ela teria feito? Amigo, eu experimentei um sentimento tão gostoso ali agora, de alguém que me perdoou, que me compreendeu, que eu vou fazer a mesma coisa por você. Porque eu acabei de receber isso, agora eu vou dar isso que eu recebi. O que a pessoa fez na parábola de Jesus? Foi o contrário disso. Ele gostou de receber o perdão do rei, mas ele não deu o perdão para uma pessoa que devia uma besteira para ele. É assim que a gente é. A gente fica pedindo as graças, pedindo perdão, pedindo isso, pedindo aquilo, e quando a gente recebe, a gente fica todo feliz, mas ali na frente a gente não consegue dar nada disso. Porque nós, como disse na primeira linha do texto, né, é uma multidão de aprendizes interessados em receber, mas raro é encontrar alguém disposto a ministrar, a oferecer essas graças. E essa parábola do credor incompassivo diz muito bem sobre isso. E eu peguei 3 pedacinhos do Evangelho, só porque é o Evangelho por Emmanuel, só para a gente lembrar. 3 passagens do Evangelho que fazem a gente lembrar dessa linha. Uma carta de Paulo aos Hebreus. Aceita a correção. As dificuldades que a gente enfrenta, muitas delas, a maioria delas, são educativas. Representam misericórdia, representam correção. E aceitar a correção é o consentimento do coração, é a resignação, é entender essa correção, ser grato a essa correção. Aí Jesus diz, e na verdade, toda correção, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. A maioria das correções que a gente recebe são pauladas que a gente recebe na vida, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Depois, as pessoas que passaram por essa dificuldade da correção recebem o pacífico fruto da justiça, o consolo. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Tessalonicenses também, carta,
de Paulo, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, essa é a fonte desse texto aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, era o texto de hoje, né? Quando Jesus fala, e sede agradecidos, né? Quando Paulo dizia nesse texto aqui, em tudo dai graças, ele está pedindo a compreensão do pensamento, da razão e do coração. Em tudo dai graças. Como é que eu vou dar graça a alguma coisa que, como diz no versículo anterior, em tudo, nesse momento é de tristeza? Se eu compreender que alguma coisa que no momento é de tristeza, no futuro é de paz. É para me trazer novos conhecimentos, novos sentimentos, novos valores. Aí às vezes eu preciso de passar essas dificuldades. Aí eu consigo dar graça. Fora disso eu só consigo rebeldia. Por que essa doença me persegue? Por que eu sou assim? Por que não sei o quê? Então não dá para ser agradecido sem a compreensão. Mas não pode ser um tipo só de compreensão. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Se eu me instruir e aprender a amar, aí eu tenho as duas compreensões. Eu tenho o consentimento da razão e tenho o consentimento do coração. E por último, não extingais o espírito, Paulo de Tarso também, aos Tessalonicenses. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não extingais o espírito, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, pode ser morto, porque é imortal, né? Mas procurava renovar a atitude mental. Renovar a atitude mental é o quê? É o que a gente está fazendo. Em tudo dai graças. É aprender a compreender, compreender pela razão e compreender pelo coração. Procurar renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. O ressentimento, a incompreensão é sufocar essas tendências superiores. São aqueles mortos, né? Que a gente desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, quando a gente está sufocando tudo isso com a ingratidão, com a revolta, com a mágoa, com o ressentimento, né? Em tudo dai graças. É difícil, é muito difícil, mas é preciso começar a estabelecer grandes metas na nossa vida, né? E aprender a dar graças é uma grande meta. Não é aprender só a falar, né? É um começo. Para quem ontem não sabia nem falar, obrigado, aprender a falar obrigado, aprender a agradecer já é alguma coisa. Mas não esquecer que esse não é o passo final, esse é só o começo. Porque o passo final é que esse agradecimento seja também da razão e seja também do coração. Porque muitas vezes hoje eu falo que estou agradecido, eu falo um obrigado, mas na razão eu não estou agradecido e no coração muito menos. No coração eu estou revoltado. Então, aprender a agradecer tem uma dimensão muito maior. E hoje é muito moda, né? Gratidão, gratidão, gratidão. É bom a gente pensar o que é essa gratidão. Porque gratidão é esse sentimento de quem é grato, de quem tem esse afeto, de quem tem esse amor, de quem tem essa compreensão. Eu não posso toda hora falar gratidão, gratidão e no momento seguinte mostrar minha ingratidão, mostrar minha incompreensão, mostrar minha rebeldia, né? Essa gratidão é um grande exercício de espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Que Deus nos abençoe. Em tudo dai graças, que nós possamos aprender a agradecer. Mas não somente agradecer para alguém que fez alguma coisa para a gente. Se alguém fez alguma coisa para mim, que eu faça alguma coisa por alguém. Porque quem fez para mim pode nem precisar, mas ali na frente tem alguém que precisa. Entender essa lógica muda muito. Em tudo dai graças. E eu posso agradecer a todos, a todo momento. Isso é aprender a servir. E quando a gente aprende a servir, a gente aprende um caminho novo, que é um caminho do Espírito, um caminho do crescimento espiritual. Até a próxima.